a Câmara Municipal na segunda-feira, onde os vereadores, por 6 votos a 2, eles acabaram rejeitando aí as contas do ano de 2007, quando você era prefeito de Orlândia. Só para relembrar, na votação, votaram a favor das contas a vereadora Bernadette, o presidente da Câmara, José Inácio. Nós tivemos um voto de abstenção por parte do vereador Nego da Maruca e tivemos 6 votos de rejeição das contas do Edson Vieira, do Dr. Cláudio Trito, do Eduardo Elias, do André Parreira, da Leila Orsi e do Marcelo Bordim. A pergunta que fica para você é a seguinte, Vado: o que significa essa votação, esse resultado na Câmara Municipal? Você já esperava por isso? Esperava. É importante citar que durante o meu mandato foram julgadas 6 contas. Todas elas foram aprovadas tanto pelo Tribunal quanto pela Câmara de Vereadores, e alguns desses vereadores também faziam parte e aprovaram. A partir da hora que eu saio do mandato, eles se juntam com o prefeito, quer dizer, entra minha conta em 2007, aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas, aí chega na Câmara a rejeição. Eu já sabia do resultado, já esperava do resultado, sabia o voto de cada um por um, tanto que na hora eu tive toda a tranquilidade possível. Mas isso aí já era esperado, eu sabia qual compromisso cada um tinha assumido para votar contrário às contas. Vado, houve da sua parte uma conversa aí com os vereadores, com os 9 vereadores, no sentido de saber o posicionamento de cada um, uma vez que nós vivemos em uma cidade pequena, né, e é fácil o contato com esses vereadores? Não teve, não conversei com nenhum, quer dizer, alguns eu tenho contato, encontro, mas não cheguei a perguntar quem você vai votar, como é que você vai votar, para nenhum, mas eu tinha certeza do voto de cada um. Bom, a grande pergunta que eu acredito que a população faz hoje, né, a população tanto leiga nesse assunto político, né, com este resultado, nesse exato momento, Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, Vado, pode ser candidato a prefeito nas próximas eleições? Pode, eu só quero complementar a resposta anterior, porque quando você disse o que existiu o julgamento da Câmara Municipal, foi o seguinte: eu tinha que ter sido comunicado de que tinha sido rejeitado o parecer das contas do tribunal. Eu não fui comunicado. Houve uma comunicação de que as contas do Tribunal de Contas tinham chegado aqui no município de Orlândia. Isso foi publicado num jornal e dizia que as contas estavam aqui. Se as minhas contas foram aprovadas por 7-0 lá, eu não tinha nada que fazer, eu não tinha que me defender, não tinha que fazer nada. A partir da hora que a comissão deu parecer contrário, não houve a comunicação. Eu só fiquei sabendo, também pela imprensa, que ia ser votada as minhas contas e que o parecer era contrário. Quer dizer, eu não fui comunicado de que havia esse parecer contrário. Eu fui comunicado de que as contas estavam em Orlândia. Certo, correto. E retomando a pergunta aí, com esse resultado, hoje, no momento, você pode ser candidato a prefeito? Em relação a isso que eu te falei, nós estamos recorrendo, pedindo a nulidade da sessão, principalmente porque foi político o voto e também porque não houve comunicação. Eu não vejo problema nenhum, isso aí já aconteceu em diversas cidades, inclusive de ter sido rejeitado pela Câmara e aprovado pelo Tribunal, e você comprovar que foi político, dá para comprovar claramente que foi política a votação. Você já afirmou que vai recorrer. Nesse caso, para se recorrer, em que instância se recorre? Instância superior, começamos por Orlândia mesmo, por Orlândia, pedindo a nulidade da sessão, por esse motivo que eu disse, e depois, se não der por aqui, nós vamos recorrer em outras instâncias. A questão a justiça no país, no Brasil, ela é muito morosa, né? Nesse caso, é rápida? Não. Porque nós temos aí o ano que vem a eleição, né? Temos o ano que vem. Se não houver decisão judicial, a gente entra com liminar, instância superior, ou mesmo em Orlândia se conseguir. Mas o que existe é o seguinte: o pedido da nulidade da sessão pela não comunicação do resultado da comissão que não me foi passado. Bom, eu retomo a pergunta seguinte: você é considerado um político muito popular dentro da sua carreira política aí como vereador, como prefeito, né? Por que você não recebeu o apoio da Câmara Municipal, uma vez que você sempre teve um bom relacionamento com a classe política de Orlândia, inclusive até com esses vereadores que lá estão? Na sua própria pergunta você tem a resposta. Justamente por essa popularidade, pelo trabalho que foi feito nos 8 anos anteriores e pelo péssimo trabalho que vem sendo feito na administração atual, existe uma população aí sabendo, se você consultar de cada 10 pessoas, 7 querem a volta do Vado. Então é isso que eles fizeram. Vamos tirar o Vado da eleição, que isso aí fica fácil para todo mundo. Dentro da Câmara tem pelo menos 4 candidatos a prefeito ou candidato a vice-prefeito. Então a intenção foi justamente essa. Bom, Vado, eu vou perguntar agora, gostaria que você fizesse uma análise do voto de cada um. Eu vou começar, primeiramente, por aquele que se absteve.
que você acha ou achou do posicionamento do Nego da Maruca, que absteve-se nessa questão do julgamento? O Nego não queria votar favorável nem contrário, porque o Nego é candidato a prefeito. Essa foi a posição dele, quer dizer, eu acho que se ele votasse favorável, que eu acho que é o que ele queria fazer, o que ele achava justo era votar favorável a mim, ele acha que ele estaria dando um ponto para mim, então ele achou melhor se abster, porque ele é candidato a prefeito. No caso, a vereadora Bernadette, o voto da Bernadette favorável a você? Todo mundo, eu já fui vereador 4 anos e já votei conta de prefeito. É importante dizer que nenhum prefeito teve conta rejeitada em Orlândia, porque todos teve aprovado pelo Tribunal de Contas. Sempre quando eu votei, inclusive prefeitos que eram de oposição, quando eu era vereador, eu falava o seguinte: voto de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, que é o órgão principal, que é realmente quem tem que dar a decisão. O voto dela foi simplesmente em relação a isso, e o próprio Zé Inácio também. Zé Inácio, que é o presidente. De acordo com o Tribunal de Contas. Correto, então você já explicou o voto da Bernadette e do Zé Inácio na tua visão. Agora, aqueles que votaram contra, Edson Vieira. O Edson Vieira foi prometido para ele a presidência da Câmara no ano que vem. Esse foi o acordo que fizeram. O Edson Vieira estaria votando comigo, prometeram para ele que ele vai ser o presidente da Câmara no ano que vem, levaram ele para o outro lado porque precisava do voto dele. Foi só por causa disso. Doutor Cláudio Trito. Doutor Cláudio é problema, ele na eleição, para você ter uma ideia, ele não colocou o nome do Edgar Benini e do João Luiz, que é companheiro dele, médico, ele não pôs o nome na cédula, ele quis fazer uma campanha sozinho, é uma pessoa extremamente complicada e ele quer ser candidato a prefeito e para isso ele fala que vai votar contra o Vado. Leila Orsi. Um problema, eu acho que é um problema que ela traz, não é problema meu, é um problema dela que ela traz do Orsi, mas também existe um comprometimento com o prefeito, que é o emprego da filha dentro da prefeitura. Marcelo Bordim. O Marcelo é adversário político, o pai é adversário político, ele também não quis dar um ponto a mais votando favorável nas minhas contas. André Parreira. Isso está amarrado com a prefeitura. O André Parreira, para você ter uma ideia, ele é presidente da Associação dos Estudantes, os ônibus dele fazem os transportes dos estudantes. O André foi presidente da Câmara o ano passado, existe comprovação. Eu faço essa denúncia, mas eu sem mandato eu não vou levar adiante. Eu acho que quem é autoridade tem que fazer. Que os repasses feitos para a Câmara Municipal na gestão do André Parreira, quando a prefeitura não repassava, ele recebia o valor dobrado, a família dele recebeu o valor dobrado na prefeitura municipal. Isso aí é facinho de constatar. A Câmara chegou a ficar 3 meses sem receber repasse e nesses 3 meses a família recebeu dobrado o que teria que receber. Então, o motivo aí está totalmente amarrado com o prefeito. Bom, e para finalizar, o último voto, Eduardo Elias. Eduardo Elias tem esposa, sogra, prima, o Rigolin, que é primo dele, que é advogado, ganhando R$5.000 por mês, faz 1 ano que não vem em Orlândia. Isso responde a tua pergunta. Bom, então aí é a análise do Vado com relação aos votos dos 9 vereadores que ocorreu na última segunda-feira. Nós estamos ouvindo o ex-prefeito de Orlândia, o Vado Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto. Na última campanha, Vado, você foi acusado por adversários políticos de usar empresas